1Q84, volume 3, de Haruki Murakami. Capítulo 1. Ushikawa. Algo que chuta na remota conexão do consciente. Por gentileza, senhor Ushikawa, poderia não fumar? Disse o rapaz de estatura mais baixa. Ushikawa fitou momentaneamente o homem sentado do outro lado da mesa, para em seguida lançar um rápido olhar ao Seven Stars preso entre os dedos. O cigarro estava apagado. Agradeceria muito, acrescentou o homem, reforçando o pedido educadamente. Ushikawa esboçou confusão e surpresa, como se imaginando de que forma aquilo fora parar em sua mão. Sinto muito. Não sei o que estou fazendo. É claro que não vou acender. É que minhas mãos agem sem eu perceber. O queixo do rapaz balançou discretamente cerca de 1 centímetro, sem contudo desviar seu olhar fixo em Ushikawa. Sob esse olhar, Ushikawa devolveu o cigarro à sua embalagem e prontamente guardou o maço na gaveta. O rapaz alto, cujos cabelos pendiam num rabo de cavalo, permanecia em pé ao lado da porta com o corpo quase encostado no batente, fitando como quem observa uma mancha incrustada na parede. Dupla sinistra, pensou Ushikawa. Era o terceiro encontro, mas sempre que se viam, Ushikawa sentia desassossego. No escritório, não muito grande de Ushikawa, havia uma única mesa, e o rapaz baixo de cabelo rente estava sentado bem à sua frente. O rapaz se incumbia de conversar enquanto o outro, o de rabo de cavalo, mantinha-se em silêncio, totalmente imóvel e com o olhar fixo em Ushikawa, como as estátuas de cães guardiões à entrada de santuários shintoístas. Já se passaram 3 semanas, disse o rapaz de cabelo rente. Ushikawa pegou o calendário da mesa e, após verificar algumas anotações, concordou. Realmente, hoje fazem exatamente 3 semanas desde a última vez em que nos encontramos. Durante esse período não recebemos nenhuma informação. E, como já lhe disse anteriormente, senhor Ushikawa, temos urgência em resolver este assunto o mais rápido possível. Não dispomos de tempo. Estou ciente disso, disse Ushikawa, mexendo o isqueiro dourado no lugar do cigarro. Não temos tempo a perder. Sei muito bem disso. O rapaz de cabelo rente aguardou Ushikawa prosseguir a conversa. A questão é que eu não sou do tipo que fornece informações a conta-gotas. Não gosto de falar uma coisinha aqui e outra ali. Quero, antes de tudo, ter uma ideia do conjunto, entender as relações existentes entre os fatos e o que está por trás disso tudo. Informações mal transmitidas podem provocar inconvenientes desnecessários. Pode parecer um capricho da minha parte, mas saiba, senhor Honda, que este é o meu jeito para trabalhar, disse Ushikawa.
O rapaz de cabelo rente, chamado Onda, lançou-lhe um olhar de indiferença. O Chikawa sabia que o rapaz não tinha uma boa impressão dele, mas isso era o de menos. Das lembranças que guardava desde a infância, ele jamais causara boa impressão em ninguém. Isso se tornou algo mais que normal. Seus pais e irmãos nunca gostaram dele, e tampouco os professores e os colegas de classe. A esposa e os filhos também não gostavam dele. Se porventura alguém tivesse uma boa impressão dele, aí sim ele teria motivo para ficar um tanto incomodado. Mas o contrário, não. Senhor Ushikawa, saiba que, na medida do possível, gostaríamos de respeitar o seu modo de conduzir as coisas. E o senhor há de concordar que sempre soubemos respeitar esse seu estilo de trabalho. Até agora. Mas, desta vez, a situação é diferente. Infelizmente, neste caso em particular, não dispomos de tempo para aguardar os fatos serem integralmente elucidados. O senhor está dizendo isso, mas, senhor Onda, creio que os senhores não ficaram todo esse tempo simplesmente de braços cruzados, aguardando informações minhas. Comentou Chikawa. É de supor que, paralelamente, os senhores estiveram agindo a seu modo em busca de informações, não é mesmo? Onda não respondeu. Os lábios permaneceram horizontalmente cerrados. O rosto manteve-se igualmente inexpressivo. Mas o Chikawa percebeu que o seu comentário não fora de todo infundado. Nas últimas 3 semanas, eles montaram uma equipe e, adotando uma estratégia diferente da de Ushikawa, buscavam o paradeiro de uma certa mulher. Mas não obtiveram resultados. Era por isso que essa dupla sinistra resolvera procurá-lo novamente. Dizem que, para descobrir a trilha de uma cobra, só mesmo sendo uma, disse o Chikawa, olhando a palma das mãos como se tivesse acabado de revelar um segredo risível. Por mais que ocultem os fatos, me considero uma cobra. A minha aparência, como se pode notar, não é boa, mas meu faro é apurado. Por mais insignificante que seja, tenho a capacidade de farejar até descobrir onde estão. Mas, como sou originariamente uma cobra, só consigo trabalhar do meu jeito e no meu ritmo. Entendo perfeitamente que o tempo é importante, mas peço que esperem um pouco mais. Se não tiverem paciência, podem pôr tudo a perder. Onda observava pacientemente o isqueiro dourado girando na mão de Ushikawa. E um tempo depois, ergueu o rosto e disse: será que o senhor poderia nos adiantar algumas informações, ainda que parciais? Entendo a sua posição, mas se não levamos alguma informação objetiva, nossos superiores ficarão inconformados. Nossa situação é delicada e creio que a do senhor também não é das mais confortáveis. Esses caras também estão sendo pressionados, pensou Chikawa. Os dois foram considerados exímios lutadores de artes marciais e designados para serem os guarda-costas do líder. Mas, apesar disso,
Não puderam evitar que o líder fosse morto debaixo do seu nariz. Não, o fato é que não havia indícios de que ele fora assassinado. Alguns médicos, integrantes do grupo religioso, examinaram o cadáver, mas não encontraram nenhuma marca que pudesse ser considerada um ferimento. Mas na enfermaria do centro havia somente equipamentos simples, sem contar que não havia disponibilidade de tempo. Se tivesse sido realizada uma autópsia minuciosa por um legista especializado, haveria a possibilidade de se descobrir algo, mas agora era tarde demais. Em segredo, eles já haviam dado fim ao corpo dentro de suas instalações. Seja como for, o fato de não terem protegido o líder os deixava numa situação delicada. Agora a incumbência era encontrar a mulher que havia desaparecido. A ordem era encontrá-la de qualquer jeito. Porém, até o momento, nada conseguiram de concreto. A despeito de serem exímios seguranças e guarda-costas, faltava-lhes a habilidade de encontrar uma pessoa que sumiu sem deixar vestígios. Está bem, Disse o Chikawa. vou revelar algumas coisas que descobri, mas veja bem, não posso contar tudo. Onda estreitou os olhos e, após observar o Chikawa durante um tempo, concordou. Está bem, nós também temos algumas informações. Talvez o senhor já saiba ou não. Vamos compartilhar o que sabemos. O Chikawa largou o isqueiro e cruzou as mãos sobre a mesa. Uma jovem chamada Aomami foi chamada para ir à suíte do Hotel Okura e realizar uma sessão de alongamento muscular no líder. Isso foi no início de setembro, naquela noite em que caiu uma forte tempestade na cidade. Ela permaneceu cerca de 1 hora no quarto contíguo e, após a sessão de tratamento, se retirou, deixando o líder dormindo. Antes de ir embora, ela pediu para que vocês o deixassem descansar por pelo menos 2 horas, sem movê-lo do lugar. E vocês seguiram à risca essa instrução. Mas o fato é que o líder não estava dormindo. Naquela hora já estava morto. Não foi encontrado nenhum ferimento aparente. Parece ter sido acometido de um ataque cardíaco. Mas logo depois, essa mulher desapareceu. Ela havia desocupado antecipadamente o apartamento e o local estava totalmente vazio. No dia seguinte, o clube esportivo em que ela trabalhava recebeu sua carta de demissão. Tudo estava de acordo com o plano. Concluiu-se, portanto, que a morte do líder não foi um mero acidente, e sendo assim, temos de presumir que Aomami o matou. Onda concordou com a cabeça. Não havia objeções até aquele ponto. O objetivo de vocês é descobrir o que de fato aconteceu naquele dia. E para isso é necessário encontrar essa mulher, custe o que custar. Queremos saber se foi realmente essa tal de Aomami que matou o nosso líder
E caso tenha sido ela, queremos saber os motivos que a levaram a isso. O Chikawa pôs-se a observar os 10 dedos entrelaçados sobre a mesa, como se fossem objetos estranhos, jamais vistos, e um tempo depois, levantou o rosto e olhou para o rapaz. Vocês já investigaram a família de Aomami, certo? Todos são adeptos das Testemunhas de Jeová e fiéis seguidores. Os pais continuam empenhados em propagar e aliciar novos membros de porta em porta. O irmão mais velho, de 34 anos, trabalha na sede da religião situada na cidade de Odawara. É casado e tem 2 filhos. A esposa também é testemunha de Jeová. A única da família que largou a religião foi Aomami. E, segundo seus familiares, como cometeu esta apostasia, eles cortaram os laços. Não há nenhum indício de que a família tenha tido algum contato com ela nos últimos 20 anos. A possibilidade de eles a acobertarem é impensável. Ela decidiu romper com a família aos 11 anos e desde então passou a viver praticamente por conta própria. Chegou a morar durante um tempo na casa de seu tio, mas ao ingressar no colegial, tornou-se totalmente independente, algo que, de fato, pode-se considerar formidável. Ela é uma mulher forte, de fibra. O rapaz de cabelo rente não teceu nenhum comentário. Obviamente, eram informações já sabidas. Creio não haver nenhuma ligação entre as testemunhas de Jeová e este caso em particular. Eles formam um grupo radical de caráter pacifista, de não resistência. Não é provável que tenham se organizado para planejar a morte do líder. Quanto a isso, vocês concordam, não é? Onda balançou a cabeça afirmativamente e disse: Neste caso, sabíamos que as testemunhas de Jeová não estavam envolvidas, mas por precaução, conversamos com o irmão dela. Afinal, todo cuidado é pouco, e constatamos que ele realmente não sabia de nada. Vocês arrancaram as unhas dele, já que todo cuidado é pouco. Onda ignorou a pergunta. Estou brincando, me desculpe. Por favor, não se zangue. De qualquer modo, estou certo de que o irmão desconhecia quaisquer ações ou paradeiro de Aomami. Continuou o Chikawa. Apesar de eu ser uma pessoa pacífica e jamais tomar uma atitude drástica, disso eu sei. Sei que Aomami não tem nenhuma ligação com a família ou com as testemunhas de Jeová, mas de qualquer modo, ela não agiu sozinha. É impossível que só uma pessoa possa realizar algo tão difícil. Ela apenas seguiu à risca as instruções minuciosamente planejadas e desapareceu como num passe de mágica. Há muitas pessoas envolvidas e uma considerável soma de dinheiro por trás disso.
A pessoa ou a organização na retaguarda de Aomami tinha motivos para matar o líder. Por isso, planejou tudo detalhadamente. Creio que vocês também concordam comigo, não? Onda meneou a cabeça. De um modo geral, sim. No entanto, não temos nenhuma pista de que tipo de organização estaria por trás disso, disse o Ishikawa. Obviamente, vocês também verificaram as amizades e as relações sociais de Aomami, não? Onda concordou sem se pronunciar. Pois então, ela não possui nenhuma amizade significativa, disse o Ishikawa. Ela não tem amigos e parece que também não tem namorado. Possui alguns colegas de trabalho, mas nenhum que mantenha um relacionamento pessoal fora dele. Eu não consegui encontrar ninguém com quem ela tenha tido um relacionamento mais íntimo. Por que será? Ela é jovem, saudável e não deixa de ser uma mulher atraente. Dito isso, o Ishikawa olhou para o rapaz de rabo de cavalo que estava em pé na porta. Ele mantinha a mesma postura e olhar, um rosto essencialmente inexpressivo e categoricamente inalterável. Será que ele tem um nome? Pensou Ishikawa. Não seria de admirar caso não tivesse. Vocês são os únicos que viram o rosto de Aomami, comentou Ishikawa. E então, ela possui alguma particularidade? Onda balançou a cabeça negativamente. É como o senhor acabou de dizer. Ela é jovem e possui um certo encanto, mas não chega a ser uma mulher estonteante que chama atenção por sua beleza. É uma pessoa serena e calma, parecia ser muito segura e confiante em sua habilidade profissional. Fora isso, nada mais chamou especial atenção. A impressão que se tem de sua aparência é um tanto vaga, e não consigo lembrar nenhum detalhe de seu rosto. Chega a ser estranho. O Ishikawa lançou novamente o olhar em direção ao rapaz na porta. Quem sabe quisesse comentar algo, mas ele não demonstrou nenhuma intenção de falar. O Ishikawa olhou para o rapaz de cabelo rente. Vocês, obviamente, já devem ter verificado os registros telefônicos de Aomami dos últimos meses, não? Onda balançou a cabeça negativamente. Isso ainda não fizemos. Pois recomendo que façam, sem falta, disse o Ishikawa esboçando um sorriso. As pessoas telefonam para diversos lugares e igualmente recebem ligações de outros tantos. Ao verificar os registros telefônicos, descobre-se naturalmente o padrão de vida da pessoa. O caso de Aomami não é uma exceção. Não é tarefa fácil conseguir os registros telefônicos de uma linha particular, mas também não é impossível, pois então, para se conhecer o caminho da cobra, só mesmo sendo cobra, não disse. Onda aguardou em silêncio a continuação da conversa. Ao verificar atentamente os registros telefônicos de Aomami, descobri alguns fatos.
Digamos que ela é um caso raro entre as mulheres. Parece que não gosta muito de falar ao telefone. A quantidade de ligações é pequena e a conversa também costuma ser breve. De vez em quando, há um ou outro telefonema mais longo, mas é uma exceção. A maior parte das ligações era para o clube esportivo em que trabalhava, mas como ela trabalhava meio período como freelancer, alguns desses trabalhos de personal trainer ela negociava diretamente com seus clientes, sem passar pelo balcão da academia. Esse tipo de telefonema também era comum. Aparentemente, eram ligações que não despertariam nenhuma suspeita. O Chikawa fez uma pausa e, ao observar sob vários ângulos a mancha de nicotina impregnada em seus dedos, veio-lhe à mente a imagem de um cigarro e mentalmente acendeu-o, tragou e soltou a fumaça. Mas encontrei 2 exceções. Uma delas trata-se de 2 ligações feitas para a polícia, não para o número de emergência, mas para a divisão de trânsito da Polícia Metropolitana de Shinjuku. E ela também recebeu algumas ligações desse local, mas a Umami não possuía carro e um policial não contrataria um personal trainer de um clube esportivo de elite. Diante disso, temos de supor que ela tinha algum amigo que trabalhava nessa seção. Não sabemos exatamente quem. Outra coisa que me deixou intrigado foi que, além disso, há alguns telefonemas longos feitos de um número não identificado. As ligações são originadas desse número e ela mesma nunca ligou para ele. Tentei identificá-lo de várias maneiras, mas não consegui. Existem inúmeros telefônicos registrados para que o nome não venha a público, mas mesmo nesses casos há meios de descobri-los. No entanto, daquele número em particular, não há como descobrir o nome, por mais que procure. A informação está guardada a 7 chaves. Isso é algo difícil de fazer. Quer dizer que essa pessoa consegue fazer coisas incomuns. Exatamente. Não há dúvidas de que são profissionais. Uma outra cobra, disse Onda. O Chikawa alisou sua cabeça calva e deformada e esboçou um sorriso maroto. Isso mesmo. Uma outra cobra, daquelas bem terríveis. De qualquer modo, está ficando bem claro que existe um profissional por trás dela, disse Onda. Exatamente. Existe alguma organização dando cobertura ao Umami. E essa organização não é de amadores. Uma diversão para as horas livres. Onda observou Chikawa durante um tempo, com os olhos semicerrados. Depois virou-se para a porta e olhou em direção ao rapaz de rabo de cavalo que continuava em pé ao lado dela. Este fez um breve e discreto sinal, indicando que estava entendendo a conversa. E, indagou Onda. E, continuou Chikawa, agora
é a minha vez de perguntar. Vocês sabem de alguma coisa? Desconfiam de algum grupo ou organização que desejava matar o seu líder? Onda franziu as sobrancelhas longas e, ao juntá-las, 3 rugas se formaram na base do nariz. Senhor Ushikawa, pense bem. Nós somos um grupo religioso. Buscamos alcançar a paz no coração e uma vida pautada em valores espirituais. Vivemos em harmonia com a natureza e nos dedicamos diariamente à agricultura e à prática ascética. Quem em sua consciência poderia nos considerar inimigos? Que vantagem haveria nisso? Ushikawa esboçou um sorriso hesitante nos cantos dos lábios. Existem fanáticos em todo o mundo. Ninguém sabe o que eles são capazes de pensar, não é mesmo? De nossa parte, não temos nenhuma desconfiança de quem quer que seja, respondeu Onda, ignorando a ironia contida nas palavras de Ushikawa. E o grupo Akebono, o grupo dissidente, não estaria disperso por aí tramando algo? Onda novamente balançou a cabeça, desta vez demonstrando convicção de que isso era uma ideia descabida. Eles devem ter esmagado o grupo Akebono de modo que seus antigos membros não fossem motivo de preocupações futuras, possivelmente sem deixar vestígios. Tudo bem. Então quer dizer que vocês também não têm ideia de quem possa estar por trás disso. Mas o fato é que existe uma organização cuja meta era matar o seu líder e que conseguiu cumpri-la com extrema habilidade e astúcia. E a pessoa que o fez desapareceu como fumaça. É um fato inquestionável. Precisamos desvendar essa história. Sem envolver a polícia. Onda assentiu. Isso é um problema nosso e não da justiça. Entendo. Isso é um problema de vocês, não da justiça. A conversa está muito clara e facilita o entendimento, disse Ushikawa. Mas eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Fique à vontade, disse Onda. Quantas pessoas do grupo sabem da morte do líder? Nós 2 sabemos, respondeu Onda. 2 pessoas ajudaram a transportar o corpo e são meus subordinados. Há também 5 pessoas do Alto Conselho, ao todo 9. 3 donzelas do santuário ainda não sabem, mas em breve saberão. Elas serviam pessoalmente o líder e não há como esconder isso por muito tempo. E além dessas pessoas, obviamente, o Senhor. Ao todo são 13. Onda permaneceu em silêncio. Ushikawa respirou fundo. Posso ser sincero? Por favor, disse Onda. Sei que o que vou dizer agora não tem cabimento, mas vocês deveriam ter informado a polícia assim que descobriram que o líder estava morto. Seja como for, a morte dele deveria se tornar pública. Não se pode ocultar para sempre um acontecimento dessa grandeza. Um segredo compartilhado por mais de 10 pessoas deixa de ser segredo. É inevitável. Em breve vocês estarão encrencados. A expressão do rapaz de cabelo rente manteve-se inalterada. Esse tipo de decisão não faz parte do meu trabalho. Apenas sigo ordens. Então quem é que decide? Não houve resposta. É a pessoa que vai substituir o líder. Onda permaneceu em silêncio. Está bem, disse Ushikawa. Vocês receberam instruções de um superior e secretamente cuidaram do corpo do líder. Na sua organização,
A ordem dos superiores é absoluta, mas, do ponto de vista da justiça, isso que vocês fizeram é ocultação de cadáver e é considerado um crime extremamente grave. Creio que você já deve saber, não é? Onda concordou. Ushikawa novamente respirou fundo. Eu já lhe disse anteriormente, mas, na pior das hipóteses, se a polícia for envolvida nessa história, quero que sustentem a versão de que vocês não me contaram nada sobre a morte do líder. Não quero ser acusado e me envolver em questões criminais. O senhor não foi informado sobre a morte do líder. Nós o contratamos como um investigador externo para descobrir o paradeiro de uma mulher chamada Umami. O senhor não está infringindo a lei, disse Onda. Assim está ótimo. Eu não sei de nada, disse Ushikawa. Se fosse possível, evitaríamos falar da morte do líder com pessoas de fora do grupo. Mas quem realizou a investigação sobre a Umami e deu o sinal verde para que a contratássemos foi o senhor. E sendo assim, o senhor já está efetivamente envolvido no caso. Precisamos de uma ajuda para encontrá-la. E o senhor possui a reputação de ser uma pessoa sigilosa. Guardar segredo é fundamental na minha profissão. Quanto a isso, não se preocupe. Não há nenhum perigo de algo escapar de minha boca. Caso o segredo seja revelado e descobrimos que a informação partiu do senhor, saiba que poderá acontecer algo desagradável. Ushikawa novamente olhou para os 10 dedos entrelaçados pesadamente, apoiados sobre a mesa, com uma expressão de quem está surpreso em constatar que aqueles dedos lhe pertencem. Algo desagradável, repetiu Ushikawa, erguendo o rosto e dirigindo o olhar para o rapaz. Onda estreitou levemente os olhos. Seja como for, a morte do líder deve ser mantida em segredo. Para que isso se cumpra, nem sempre podemos escolher os meios. Vou guardar segredo, não se preocupe, disse Ushikawa. Até agora, nossa parceria tem dado certo. Aceitei trabalhos que lhes eram inconvenientes e os resolvi discretamente. Às vezes, eram trabalhos difíceis, mas fui fartamente remunerado. Tenho 2 zíperes fechando a minha boca. Não tenho nenhum tipo de crença, mas como recebi uma ajuda pessoal do líder morto, não vou medir esforços para descobrir o paradeiro de Umami. E para isso, tenho me empenhado ao máximo em saber o que há por trás disso. E tenho alcançado alguns progressos. Por isso, peço-lhes que tenham um pouco mais de paciência. Em breve, creio que terei ótimas notícias. As informações parciais que o senhor pode nos passar com segurança foram essas? Indagou Onda. Ushikawa fez uma pequena pausa para reflexão. Como eu disse anteriormente, a Umami telefonou 2 vezes para a divisão de trânsito da Polícia Metropolitana do Distrito de Shinjuku e alguém dessa seção também telefonou para ela algumas vezes. Ainda não consegui identificar o nome dessa pessoa, afinal é uma divisão de polícia e por mais que eu pergunte o nome dessa pessoa não vão me fornecer, mas naquele momento uma luz brilhou resplandecente na minha cabeça feia.
Lembrei-me de que havia acontecido alguma coisa envolvendo essa divisão de trânsito. Pensei durante um bom tempo sobre o que é que havia acontecido por lá, o que exatamente estava tentando estabelecer um elo com a minha parca lembrança. Confesso que demorei para lembrar. É dureza envelhecer. A idade faz com que as gavetas da memória deixem de deslizar facilmente. Antes, as lembranças surgiam num piscar de olhos. Foi há uma semana que finalmente consegui me lembrar do que se tratava. O Chicawa interrompeu a conversa e, após esboçar um sorriso caricatural, observou o rosto do rapaz de cabelo rente. Este aguardou pacientemente a continuação da conversa. Foi algo que aconteceu em agosto deste ano. Uma policial jovem que trabalhava na divisão de trânsito da Polícia Metropolitana do distrito de Shinjuku foi estrangulada num motel no bairro de Maruyama, distrito de Shibuya. Ela foi encontrada completamente nua e presa com as próprias algemas. Foi um pequeno escândalo, pois então os telefonemas que a UMA me fez para o departamento concentraram-se nos meses anteriores a esse incidente. Após essa ocorrência, não houve mais nenhuma ligação. O que acha? Não se trata de uma simples coincidência. Não acha? Onda permaneceu em silêncio por algum tempo, depois disse: Está querendo dizer que a Umami telefonava para a policial assassinada? Seu nome era Ayumi Nakano, idade 26 anos. Era uma jovem graciosa que esbanjava simpatia. O pai e o irmão mais velho também eram da polícia. Uma família de policiais. Era considerada uma excelente oficial. A polícia tem se empenhado em encontrar o criminoso, mas até agora não conseguiram identificá-lo. Desculpe-me fazer esse tipo de pergunta, mas será que você, por acaso, sabe alguma coisa sobre esse incidente? Onda encarou o Chicawa com um olhar duro e gélido, como se acabasse de sair de uma zona glacial. Não estou entendendo onde o senhor quer chegar, disse o rapaz. Senhor Ushikawa, por acaso o senhor está insinuando que nós estamos envolvidos nesse caso? Acha que um de nossos homens levou essa policial até um hotel de má reputação, prendeu-a com algemas e a estrangulou? Ushikawa discordou, mantendo os lábios cerrados. Que absurdo! De jeito nenhum. Jamais pensaria numa coisa dessas. O que estou perguntando é se vocês sabem de alguma coisa relacionada a esse incidente. Apenas isso. Qualquer pista, quaisquer informações, por mais insignificantes que possam parecer, para mim, são muito importantes. Por mais que eu tente espremer o mínimo de conhecimento que possuo, não consigo encontrar uma relação entre o assassinato da policial em Shibuya e o do líder. Onda fitou o Chicawa durante um longo tempo, como se estivesse tirando as medidas de um objeto. A seguir, expeliu lentamente o ar dos pulmões. Entendi. Levarei essa informação aos meus superiores, disse o rapaz, e na sequência tirou um bloco e anotou: Ayumi Nakano, 26 anos,
Divisão de Trânsito do Distrito de Shinjuku. Possível relação com a Umami. Exatamente. Mais alguma coisa? Tenho mais uma pergunta. Creio que deva ter sido alguém do grupo que indicou o nome de Aomami. Essa pessoa deve ter comentado que ela trabalhava em Tóquio e que era uma instrutora esportiva muito competente, especialista em alongamento muscular. E como você acabou de dizer, fui contratado para investigá-la. Não estou querendo me justificar, mas, como sempre, me empenhei de corpo e alma nesse trabalho, mas não encontrei nada de estranho. Nenhuma suspeita que a desabonasse. A ficha dela era totalmente limpa. Vocês a chamaram para ir à suíte do Hotel Okura e o resto vocês já sabem. Pois então, quem foi e de onde surgiu esta recomendação? Não sei. Não sabe? Indagou Ishikawa, esboçando uma expressão como a de uma criança que desconhece o sentido de uma palavra que acabou de ouvir. Quer dizer que, apesar de a indicação ter sido feita por alguém do próprio grupo, vocês não sabem quem foi essa pessoa? É isso? Honda respondeu sem alterar a expressão do rosto. Isso mesmo. É muito estranho, disse Ishikawa surpreso. Honda permaneceu em silêncio. Uma história difícil de desvendar, pois se espalhou espontaneamente, sem que se saiba de onde, quando e quem indicou o nome dela. É isso. Para falar a verdade, quem estava realmente entusiasmado com essa ideia era o próprio líder, disse Honda, escolhendo cuidadosamente as palavras. Algumas pessoas do grupo eram da opinião de que era muito arriscado permitir que uma pessoa cuja história pessoal nos era desconhecida fosse autorizada a tocar o corpo do líder. Nós, seus guarda-costas, também concordávamos com essa opinião. Mas o líder parecia não se importar com isso. Muito pelo contrário, ele próprio incentivava enfaticamente para que providenciássemos o encontro. O Ishikawa segurou novamente o isqueiro, abriu a tampa e acendeu o fogo, como a averiguar a intensidade da chama, e rapidamente fechou a tampa. O líder me pareceu uma pessoa extremamente cautelosa, comentou Ishikawa. Tem razão, ele era extremamente atento e cauteloso. Houve um profundo silêncio. Tenho mais uma pergunta, disse Ishikawa. É sobre Tengo Kavanagh. Ele mantinha uma relação com uma mulher mais velha, casada, chamada Kyoko Yasuda. Uma vez por semana, ela frequentava o apartamento dele e passavam algumas horas íntimas. Afinal de contas, são jovens. É mais que natural. Mas, certo dia, inesperadamente, o marido dela telefonou para Tengo dizendo que ela não poderia mais se encontrar com ele. E desde então, Tengo nunca mais teve nenhuma notícia dela. Honda franziu as sobrancelhas. Não entendo o motivo dessa conversa. Está querendo me dizer que Tengo Kavanagh está de alguma forma envolvido nisso? Não posso afirmar nada, mas não é de hoje que estou intrigado. Afinal, independentemente das circunstâncias, o normal seria que, ao menos uma vez, a mulher se dignasse a telefonar para Tengo.
O relacionamento deles era íntimo, mas o estranho é que essa mulher desapareceu sem dar satisfação. Sumiu sem deixar vestígios. Detesto deixar pendente algo que me intriga e, por precaução, achei melhor perguntar se vocês, por acaso, sabem de alguma coisa. Eu, pessoalmente, não sei nada sobre essa mulher, disse Onda com um tom de voz indiferente. Kyoko Yasuda, que mantinha um relacionamento com Tengu Kavana. Era 10 anos mais velha e casada. Onda anotou os dados em seu bloco. Vou reportar esse assunto aos meus superiores. Ótimo, disse o Ishikawa. Por falar nisso, já encontraram Eri Fukada? Onda ergueu o rosto e fitou o Ishikawa, como quem observa uma moldura torta. Por que o senhor acha que sabemos onde está Eri Fukada? Vocês não têm interesse em saber? Onda meneou a cabeça negativamente. Isso não é da nossa conta. Para nós, pouco importa onde ela esteja ou para onde queira ir. Ela é livre para fazer o que bem entender. Vocês também perderam o interesse em Tengu Kavana? Não temos nenhum vínculo com essa pessoa. Um tempo atrás, achei que estavam interessados, disse o Ishikawa. Onda estreitou os olhos e permaneceu durante um longo tempo observando o Ishikawa. Por fim, indagou. No momento, o nosso foco é exclusivamente a umami. O foco muda constantemente. Onda mexeu ligeiramente os lábios, mas não houve resposta. Senhor Onda, o senhor já leu o romance Crisálida Diária que Eri Fukada escreveu? Não. Dentro da comuna, livros não relacionados à doutrina são de leitura proibida. Sequer podemos tocá-los. O senhor já ouviu falar em povo pequenino? Não. Onda respondeu prontamente. Obrigado. Acho que é tudo, disse o Ishikawa. A conversa se encerrou neste ponto. Onda levantou-se calmamente e ajeitou a gola do paletó. O rapaz de rabo de cavalo afastou-se da parede, dando um passo à frente. Senhor Ishikawa, como já lhe disse anteriormente, a questão do tempo é fundamental, disse Onda, voltando os olhos para baixo para observar o Ishikawa, que permanecia sentado. É preciso descobrir o paradeiro de Aomami o mais rápido possível. Nós também estamos nos empenhando o máximo, mas precisamos que o senhor trabalhe paralelamente por outras vias de investigação. Se a Aomami não for encontrada, estaremos em sérios apuros. Não se esqueça que o senhor é uma das pessoas que guardam um segredo importante. Grandes conhecimentos trazem grandes responsabilidades. Exatamente, respondeu Onda, com a voz desprovida de emoção. Em seguida, deu meia volta e saiu, sem olhar para trás. O de rabo de cavalo seguiu de cabelo rente e, após deixar o escritório, fechou a porta sem fazer barulho. Assim que os dois saíram, o Ishikawa abriu a gaveta e desligou o gravador. Ergueu a tampa, retirou a fita cassete e anotou com uma caneta o dia e a hora na etiqueta. A despeito de sua aparência, a letra de Ishikawa era bonita. Depois tirou o maço de Seven Stars da gaveta, pegou um cigarro, levou à boca e o acendeu com um isqueiro. Tragou com gosto e soltou a fumaça em direção ao teto. Com o rosto voltado para cima,
Manteve os olhos fechados por alguns instantes. Quando novamente os abriu, olhou para o relógio de parede. Os ponteiros marcavam 2h30. Realmente, uma dupla sinistra. O Chikawa disse a si mesmo mais uma vez. Se a umami não for encontrada, estaremos em sérios apuros, dissera o rapaz de cabelo rente. O Chikawa visitou 2 vezes a sede do grupo Sakigake, nas montanhas de Yamanashi, e das vezes em que lá esteve, viu um forno enorme construído no meio da floresta atrás da sede. O forno era utilizado para queimar lixo e resíduos diversos, mas como estava programado para atingir uma temperatura bem alta, se um corpo fosse jogado lá dentro, não sobraria sequer um osso. O Chikawa sabia que, de fato, alguns corpos haviam sido despejados naquele forno e que o corpo do líder teria sido um deles. Evidentemente, o Chikawa não queria morrer daquele jeito. Ele iria morrer algum dia, mas preferia que fosse de maneira menos brutal. Alguns fatos, porém, o Chikawa não revelara aos rapazes. Expor todas as cartas não era de seu feitio. As de menor valor poderiam ser rapidamente abertas, mas as mais altas estavam cuidadosamente ocultas com as faces viradas para baixo. Em tudo se deve garantir a segurança, como, por exemplo, gravar uma conversa sigilosa numa fita cassete. O Chikawa era perito nesse tipo de jogo. Era incomparável a sua vasta experiência perante a desses jovens guarda-costas que haviam por aí. O Chikawa tinha em mãos a lista dos nomes dos clientes particulares de Umami. Uma vez que não se lamente o tempo nem o esforço e que a pessoa tenha um pouco de experiência, é possível obter quase todo tipo de informação. O Chikawa investigou rapidamente a vida pessoal dos 12 clientes de Umami, 8 mulheres e 4 homens, todos bem-sucedidos social e financeiramente. Nenhum deles apresentava perfil capaz de ajudar alguém a cometer um assassinato, mas dentre eles havia uma rica senhora com cerca de 70 anos que mantinha um abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Ela acolhia as vítimas desse infortúnio e oferecia abrigo num sobrado construído no terreno contíguo à sua ampla propriedade. A coisa em si era maravilhosa, acima de qualquer suspeita, mas algo dava chutes na remota conexão de sua consciência. E quando algo estava essa remota conexão, o Chikawa sempre procurava descobrir o que era. Ele possuía um bom faro e, acima de tudo, confiava em sua intuição. Graças a isso, escaparam ileso inúmeras vezes. Violência pode ser a palavra-chave deste caso. A velha senhora, consciente dos atos de violência contra as mulheres, passara a proteger, por iniciativa própria, suas vítimas. O Chikawa fora conhecer de perto o abrigo. A construção era de madeira e ficava numa área residencial de alto padrão, no topo de uma colina no bairro nobre de Azabo. Era um prédio antigo, mas tinha o seu charme. Por entre as grades do portão dava para ver um belo canteiro de flores de frente ao terraço e um extenso gramado. Um enorme carvalho deitava sua sombra no jardim. A porta do terraço era decorada com pequenas placas de vidros de formatos irregulares. Atualmente, é raríssimo encontrar construções desse tipo em Tóquio. Mas, a despeito de a construção oferecer essa agradável sensação de tranquilidade, a segurança era reforçada. Os muros eram altos e com arame farpado. O portão de ferro grosso ficava trancado e um pastor alemão latia ruidosamente quando alguém se aproximava. Havia várias câmeras de monitoramento. Eram poucos os pedestres que circulavam pela rua, razão pela qual não se podia ficar muito tempo parado em frente à casa. O bairro residencial era calmo e nas redondezas havia muitas embaixadas. Se um homem esquisito e de aparência estranha como a de Ushikawa permanecesse muito tempo rondando a área, certamente desconfiariam dele e logo alguém o interpelaria. O abrigo era exageradamente guardado.
Por mais que se quisesse protegê-lo da violência, era desnecessário tamanho esquema de segurança. Preciso obter o máximo de informações sobre esse abrigo, pensou Ishikawa. Apesar da segurança, é preciso abrir suas portas. Ou melhor, quanto mais reforçada a segurança, maior necessidade de abri-las. Para conseguir isso, é preciso elaborar uma boa estratégia e, para tanto, tenho de espremer o pouco de inteligência que possuo. O Ishikawa lembrou-se da conversa que teve com Onda sobre o povo pequenino. O senhor já ouviu falar em povo pequenino? Não. A resposta foi rápida demais. Se ele realmente nunca tivesse ouvido falar nisso, o normal seria dar um tempo antes de responder. Povo pequenino? Repetiria mentalmente. E só depois de verificar se já tinha ouvido falar daquilo é que responderia. Esta seria a reação de uma pessoa normal. Aquele homem já conhecia o termo povo pequenino. Difícil dizer se ele entendia seu significado. Mas, de qualquer modo, não era a primeira vez que escutava aquelas palavras. O Ishikawa apagou o cigarro que já estava no fim e permaneceu absorto em pensamentos. Após terminar uma primeira etapa de reflexão, acendeu outro. Havia um tempo que ele decidira deixar de se preocupar com a possibilidade de câncer no pulmão. Para se concentrar, precisava do auxílio da nicotina. Ninguém sabe o que vai acontecer em 2 ou 3 dias. Será necessário se preocupar com o estado de saúde daqui a 15 anos? Enquanto fumava o terceiro Seven Stars, o Ishikawa lembrou-se de um detalhe. É isso. Agora pode dar certo, pensou.